Hoje eu estou aqui com um convidado mais que especial, um grande mestre e amigo na construção civil que eu conquistei nos últimos meses, nos últimos anos. E a ideia de trazer ele aqui é não falar do mercado de forma generalista, mas falar do mercado de forma especialista, específica. Só que aí tem um plus, né? O meu convidado hoje, ele está se envolvendo com tecnologia, ele está se envolvendo com startup. E a gente vai falar um pouco sobre isso, porque o que ele está construindo é algo muito grande, é algo que vai mexer com o mercado e trazer rentabilidade para o mercado. Estou aqui com meu amigo Guilherme, Prazer, tamo enorme junto. felicidade, meu irmão, ter você aqui conosco aqui no podcast. E antes da gente começar, em vez de eu te apresentar, né, que eu estou aqui com o teu currículo gigante, me faz a gentileza de apresentar para os nossos convidados quem é o Guilherme em poucas palavras. Tá, vamos lá. Agradecer a presença, o convite, né, do Jonathan para a gente bater esse papo. Me apresentando, sou Guilherme Arraes, casado aí já tem 15, 16 anos, casado, pai de uma menina, então sou um homem de duas mulheres, vamos dizer assim, mas trazendo para o ramo dos negócios. Eu tenho 22 anos de experiência, e desses 22 anos, eu posso dizer que 20 anos, meu background foi todo construído na área comercial e fazendo muita conexão, onde eu passei por vários setores, desde a parte da indústria, telefonia, mas onde eu me especializei nos últimos 8 anos, 7, 8 anos, aí foi na construção civil, foi no ramo de rental, de locação de equipamentos. Então, assim, eu venho nessa pegada, especialização, não só agora mais na área comercial, mas na área executiva, na área de gestão, trabalhando em grandes empresas e fazendo e participando de um ecossistema gigante, que só cresce. Né? E eu sou filho de... Meu pai é engenheiro civil, minha mãe é engenheiro civil, eu não sou engenheiro civil de formação, minha formação é administração, mas eu não consegui sair desse ramo, pelo contrário, já tentei, mas não tem como. Então, eu digo que eu tenho 22 anos aí de experiência de vida profissional, mas desses 22 anos, 20 anos na área comercial e nos últimos 8 anos na área executiva, no mundo da construção civil, imerso no mundo da construção civil, na área de rental, de locação de equipamentos e serviços para atender às dores do mercado da construção civil. Muito bom. Guilherme, já meio que batendo bola e já tirando, extraindo o máximo da tua inteligência, da tua experiência, traz uma dimensão para todo mundo, para mim, para o Ricardo que está ali nos gravando. Que tamanho é esse mercado que tu tá envolvido, cara? Rapaz, quando a gente começa a trabalhar, a gente não tem noção do que a gente está envolvido, até a gente começar a consumir, a beber dessa água. Vou trazer um número aqui que parece absurdo, mas esse número pode dar um Google e pesquisar, só para você ter noção o que está esperado de movimentação financeira para esse ano de 2026 no Brasil entre construtoras e locadoras é algo próximo de 70 bilhões de reais. Isso eu estou falando só do universo de locação de equipamento. Imagine na parte de compra de insumos. Eu estou falando só na parte de locação. 70 bi. Isso é um número absurdo. E é um número que vem crescendo ano a ano. Se eu não estiver enganado, há 3 anos, há 2 anos atrás, esse número era 40. Que isso, cara? Então, eu estou falando aí, vamos lá, 24, 40, botando em 50, 55 ano passado, e esse ano está esperando fechar em 70 bi. Pode ser que feche, pode ser que não feche, mas mesmo assim você vê que, apesar de todas as adversidades, a complexidade que é esse mercado, que não é fácil, o mercado da construção civil, a nossa economia, que eu digo, a nossa economia, ela vive em estresse, tá? Ela vive em conflito e mesmo assim ela consegue manter esse crescimento. E um outro dado interessante que eu costumo dizer, apesar desse número ser gigante, ser grande, a gente tem muito a crescer ainda. Quando eu falo a gente, o Brasil. É um estudo que isso foi feito recentemente, colocando em valores monetários, a cada 100 dólares movimentado em consumo de equipamento nos Estados Unidos, 85% desse valor é em OPEX, é em locação. No Brasil, esse número, a cada 100 reais, falando em proporção monetária, a cada 100 reais movimentado no Brasil, apenas 35% é locação, é OPEX. Então só mostra o tamanho que nós temos aí para percorrer e crescer. E esses 35% representa quase 60, 70 bi. Deixa eu ver se eu entendi aqui, olhando um pouco mais de uma forma leiga, né? Então, a gente hoje tem um cenário de construtores e locadores
que mesmo com o nosso país, cara, é muito curioso isso, né? Nosso país com a taxa de juros lá em cima, o mercado da construção continua crescendo. Imagina o cenário econômico que o juros estivesse lá embaixo, mas são sonhos que eu espero ver em Exatamente. breve. Mas tentando trazer agora para a realidade mais leiga aqui minha, então é como se para cada R$ 100 no Brasil, pelo menos ali R$ 70 o construtor ele compra em vez de alugar. Exatamente. Isso independente do porte do construtor, tá? Pode ser um construtor pequeno, médio ou grande, aquele aventureiro, né, que está iniciando, quer fazer uma pequena construção para ele próprio, ou ele está iniciando ali, vai fazer 2, 3 casazinhas, tem um dinheiro para investir, fazer 2, 3 casazinhas no próprio bairro para revender, para alugar, não importa. Do pequeno ao grande construtor, a grande maioria ainda está no CAPEX. E isso é um número ainda que só mostra o tamanho do potencial que nós temos no Brasil nesse ecossistema de rental, de locação de equipamento. Isso é um pouco da cultura, né, Guilherme? Porque a gente aprendeu que comprar, você compra a sua própria casa, não alugue, né? A gente meio que cresceu ouvindo isso, isso acaba que a cultura dos gestores, dos donos das construtoras, Se ou você não. levar em consideração, Jonathan, que o mercado da locação no Brasil é um mercado novo. Ele é um mercado estimado em 40 anos. Aqui em Fortaleza, a gente até conhece algumas das pessoas que foram um dos pioneiros, precursores da O locação. seu Fábio, por exemplo, da Lock Center, né? Um Exatamente. dos. É só você fazer um paralelo. Ele tem 35 anos de empresa. Ele praticamente andou junto com a locação de equipamentos no Brasil e trouxe aqui para o Ceará. Então, por ser novo, essa cultura de locação, aí tem ainda essas quebras de paradigmas. E aí eu gosto de trazer para a pessoa refletir. Qual é a diferença do CAPEX para o OPEX? A gente tem que fazer conta. Mas antes de você fazer conta, para ver se é melhor você alugar e não comprar, igual aquela conta quando começou os carros flex. Sim. Ah, é melhor você colocar álcool ou gasolina. Aí lá, pessoal, faz a conta aqui, deixa eu fazer a conta. Não, tá compensando colocar gasolina, tá compensando colocar álcool. Independente da conta que você vai fazer, a sua conta financeira tem uma outra estrutura por trás. Quando a pessoa compra um equipamento, vou pegar essa xícara aqui. Quando a pessoa compra o equipamento, ele está comprando o equipamento. Parece óbvio, mas deixa eu concluir o raciocínio. Quando ele compra o equipamento, ele comprou o equipamento e pronto. E a única certeza que eu tenho é que máquina quebra. Independente da máquina, independente do uso que ele vai ter, o destino dele, tá? Então, se essa máquina der problema, ele tem que acionar a garantia, esperar um técnico, esperar a disponibilidade do técnico. O técnico cobra algum valor só para ir olhar, para depois fazer o serviço. Enquanto isso, o serviço pode estar parado, ok? A diferença da locação é que é o seguinte: enquanto ele compra o equipamento, na locação ele não aluga o equipamento, ele aluga a estrutura da locadora para atender aquele equipamento. Então o cara alugou um equipamento. O equipamento deu um problema, ele tem a estrutura de uma locadora para consertar o equipamento, trocar o equipamento, fazer A obra não para. a obra não para e não pode parar, porque ele tem corresponsabilidade sobre aquele equipamento. Então essa é a diferença. Quando você compra o equipamento, quando você não aluga equipamento, você aluga a estrutura. E por isso que é interessante você procurar aquela locadora que lhe dê robustez no atendimento. E não é só um bom atendimento comercial, um sorriso no rosto, porque um atendimento comercial cordial, simpático, é a obrigação de um time comercial, ok? Quando eu falo um bom atendimento, é um bom atendimento na estrutura da entrega, equipamento que funcione em bom estado de conservação, que tem as manutenções feitas em tempo correto. Porque muitas das vezes não é um equipamento novo que vai dar a garantia do serviço. É um equipamento bem cuidado. Tá? E tem locadoras que têm esse esmero. Tá? Do jeito que você falou aqui, trazendo um gancho aqui, que você falou do seu Fábio, que foi um pioneiro, um precursor aqui no mercado de locação de equipamento no Ceará. Eu trago também um outro parceiro que eu conheço, que é o Ricardo, da Tutilock. Cara, se você conhecer a manutenção dele, parece a oficina dele não parece uma oficina, parece um showroom. Entendeu? Então, quando você estiver alugando o equipamento dele, você não está alugando o equipamento da marca tal, você está alugando a estrutura dele para lhe atender da melhor maneira possível quando você precisar. E equipamento parece uma coisa, equipamento é igual a impressora. Quando você mais precisa é quando ele decide quebrar. E aí você tem que estar pronto para trocar o equipamento, para dar manutenção. Então eu fiz esse parâmetro para você entender o tamanho do potencial que nós temos. Mas deixa eu te fazer uma provocação, né? Vamos pensar aqui juntos. A gente tem construtoras de todos os tamanhos que ainda compram muito, né? Desde as pequenas às bem grandes. Então,
não é possível que o pessoal não esteja fazendo esse cálculo desse custo financeiro, né, de comprar ou alugar. Entende meu ponto? Vamos lá. O que acontece muito? Ainda tem muito processo manual, mas antes de eu chegar no processo manual para entregar performance e qualidade, o problema, às vezes, na grande maioria das vezes, é o planejamento. Tem muita construtora, independente do porte, tá? Isso eu falo por experiência própria, porque eu atendo construtoras pequenas, médias e grandes. Recentemente eu recebi uma solicitação aí de uma construtora gigante, multinacional, para um projeto gigante, que ela está pedindo material para ontem. Então, assim, o projeto é um projeto que já vem, eu já tenho conhecimento, não posso expor aqui para não expor ninguém, não vou falar, tá? Mas é um projeto que eu já tenho conhecimento dele há 3 anos. Né? Estava só esperando fazer as liberações ambientais para acontecer. Então esse projeto já havia sendo planejado, já havia sendo construído, desenvolvido e tudo. Então não é de hoje que você vai saber o que você vai construir e aonde você vai construir. Aí o projeto vai começar agora dia 16 de junho e agora, faltando o quê? Sei lá, uns 14 dias, é que você vai começar a ir atrás dos insumos. E aí você começa a pedir a toque de caixa. Então das duas umas, quando você pede a toque de caixa, ou ele vem mais caro, ou ele pode faltar. Ou você, no desespero, pegar qualquer equipamento de qualquer locadora. E aí você ficar na mão. Então, é já exatamente pela falta do planejamento. E na grande maioria das vezes, o seu lucro, ele está, às vezes, não numa boa venda, mas numa boa compra. E no nosso caso, a boa compra é saber locar. E locar é planejamento. Por quê? Por mais que eu junte todas as locadoras, pegar uma Fortaleza como exemplo, tá? Só o mercado de Fortaleza. Se eu pegar todas as locadoras de Fortaleza, eu não tenho equipamento suficiente para todas as obras. Parece impossível? Hoje no mercado está faltando caminhão MUC. E olha que eu tenho empresas enormes aqui em Fortaleza que tem caminhão MUC, assim, uma quantidade infinita. E hoje eu não tenho caminhão MUC. Ou eu tenho caminhão MUC e não tenho operador. Ou eu tenho operador e não tenho caminhão MUC. Então, quem deixar para a última hora, vai faltar o insumo, você vai pegar um insumo mais caro, ou trazendo de outra região, ou pegando qualquer insumo. Entendeu? Em outras palavras, você está dizendo que a concorrência ainda é baixa. É baixa. Olha... Né? Porque quando tem essa falta de planejamento, o mercado aceita esses desaforos, é porque a concorrência ainda está baixa. Pois é, e não é só a concorrência baixa. Aquela pergunta chave. A concorrência no mercado de construtoras é baixa? Não, a concorrência não é baixa. O que eu acho que... Por que que... Vamos lá. Também outra coisa que eu gosto de trazer. Não é a construtora, isso eu já disse em outras entrevistas, em outros bate-papos. Não é a maior... Isso não serve só para construtora, não. Serve para locadora também, que tem muita locadora que anoiteceu e não amanheceu, tá? Não é... Então vou tirar construtoras e locadoras e colocar a empresa. Não é a empresa mais robusta financeiramente ou a maior empresa em termos de patrimônio ou em recurso financeiro que permanece no mercado. É aquela que melhor se adapta. Então, está tendo construtoras que souberam se adaptar. Nós temos construtoras aqui em Fortaleza que na década de 90, início dos anos 2000, eram gigantes. E hoje a gente quase não ouviu falar mais. Ou porque não soube perpetuar o negócio, passar de geração para geração, ou não soube se adaptar às novas modalidades. Né? De um ano passado para cá, teve uma mudança na lei na questão das licitações. Teve construtora que soube se adaptar. Teve construtoras que não soube se adaptar e que reinavam nesse mercado e hoje estão tendo que procurar outros meios para sobreviver porque não estão conseguindo participar das licitações. Tá? Mesma coisa é locadora. Quantas locadoras ao decorrer do tempo aí surgiram e já morreram e outras que estão até hoje permanecendo no mercado e é um mercado, por exemplo, 2008 e 2015 foi dois períodos muito complicados para a construção civil e que, consequentemente, os fornecedores da construção civil sentiram isso. Que o ramo da locação teve locador aí, teve grandes empresas de locação que no ano de 2014 até 2016, os donos ou fecharam as portas ou tiveram que vender seu patrimônio e injetar dentro da empresa para poder segurar. Entendeu? Então, assim, tem que saber se adaptar. Então, esse mercado da construção civil é adaptação, é inovação, é tecnologia. Eu tenho construtoras hoje que trabalham no mercado que elas conseguem fazer casas no formato modular, que elas conseguem fazer casas de até 70, 80 metros quadrados em 4 dias. Incrível. Mas em compensação eu tenho construtoras
comparando em termos de níveis de tamanho, que a mesma casa leva-se 3 meses. Eu conheci um dono da construtora bem tradicional nessas casas modular. Não sei se é esse o nome que o André Montenegro, você deve conhecer. Ele usaria da Aulé Casas, né? E quando ele falou... Eu acho que foi lá em Taitinga o projeto. Não, lá ele faz 1.000 casas, 2.000 casas. Impressionante, cara. Eu conheci também um outro projeto que eu acho que foi parceiro dele também, mas foi lá em Caruaru, que foi o pessoal da Vienne Moura. Rapaz, os caras faziam tudo de forma industrializada. Do jeito nós temos a industrialização dos veículos, vamos dizer assim, de qualquer parque fabril, qualquer produto, tá? A construção civil não pode fugir disso. Sim. Leve em consideração, o Brasil ele tem um déficit habitacional absurdo. Então, se próximo ano o Brasil quiser construir 1 milhão de casas para atender o déficit habitacional, ele tem que industrializar, ele tem que automatizar, ele tem que colocar tecnologia. Então, eu vejo todo mundo colocando IA hoje em dia. Show de bola! Perfeito. E a construção civil, por que não coloca? Está colocando IA para desenvolver projetos, para desenvolver um mercado de comunicação, para fazer uma divulgação do teu empreendimento, mas e na produção? E como fazer da melhor maneira para comprar, para adquirir aquele equipamento, para fazer a alocação daquele equipamento com o melhor fornecedor, não só em preço, mas em performance, em agilidade de entrega. Porque vamos lá, vou trazer o número de novo, 70 bi. Esse 70 bi de movimentação entre construtoras e locadoras, olha o ecossistema que eu giro. Não é só a locadora por si só, fora a locadora, nesse 70 bi, 15% desse 70 bi é movimentado com logística. Aí eu já entro em outro ramo gigante do Brasil, que eu preciso da logística para movimentar, para fazer a entrega, fazer a mobilização dos equipamentos e a desmobilização dos equipamentos. Tem locadoras que têm sua própria frota, mas a grande maioria das locadoras não tem sua própria frota. Precisa terceirizar. E é onde entram as empresas de logística. Por que muita locadora não tem sua própria frota? Porque não é o business dela. Tá entendendo? Não faz... Então ela movimenta um outro ecossistema. Então olha o tamanho do ecossistema que eu estou falando em apenas 2 segmentos, construção e locadoras. Sim. Aí já entra um outro player grande que é a logística. Tá? Então, assim, se a gente não conseguir fazer com que toda essa turma coloque tecnologia embarcada nisso, vai ficando para trás ou diminuindo a produtividade, diminuindo a performance. O Brasil hoje, ele tem a mesma produtividade dos anos 80. Por incrível que pareça. Aí aquela pergunta chave, por que a construção civil, por que o setor da construção civil demora tanto a inovar? Cultura. O Brasil tem a cultura de pagar para ver. Ele acaba sendo o último a entrar. Eu vou trazer para mim. Vou falar de mim, Guilherme. Meu primeiro e-mail não foi eu que fiz, foi alguém que fez para mim. Porque eu não achava vantagem. Eu ainda entregando minha idade, um dos meus primeiros e-mails ainda é Hotmail. Tá? Não foi eu que fiz, foi alguém que fez para mim. Meu Instagram, foi minha esposa que fez para mim. Eu tô trazendo a cultura da construção civil, personificando em Guilherme, tá? Meu primeiro WhatsApp, quem fez para mim? Minha esposa. Só para você ter noção, tá entendendo? Então, a grande maioria das vezes acontece no mercado, a gente paga para ver. Hoje, nós temos um mercado que a gente chama, que é a industrialização da construção civil, que é o sistema off-site park, que é a construção civil, a confecção, vamos dizer, a construção civil fora do canteiro. Isso a gente está trazendo dos Estados Unidos. Quem está encabeçando muito isso aqui no Brasil é o Roberto Justo, lá no Sul e Sudeste. Beleza? Mas ele foi para os Estados Unidos, viu a ideia, está tracionando lá e está trazendo para cá. E aí o Nordeste também quer fazer isso. Aí está vendo alguém fazer primeiro, para ver se dá certo, para depois fazer. Não tem aquele aventureiro, aquele cara que vai fazer o all-in, ir para cima com gosto e investir. Entendeu? É aquela coisa, se não sabe brincar, não desce pro play. Então, assim, você vê muita construtora fazendo o que todo mundo faz. O Jonathan fez, deu certo, eu vou fazer também. Aí eu faço igual o Jonathan, só mudo de cor. Jonathan é uma construtora laranja, você é uma construtora verde. Sabe? Mas eu vou no mesmo escopo, a minha venda é do mesmo jeito. Aí quando chega alguém trazendo uma tecnologia, fazendo algo diferente, disruptivo, ele consegue escalonar de uma forma que os outros ficam olhando assim e dizem, eita, devia ter feito. É só a gente ver esse tema da Aulé Casas. Sim, muito bom, muito bom.
Entendeu? Muito bom essa tua comparação, porque quando a gente para, eu estou um pouco mais no setor de tecnologia, não tem ecossistema no Brasil que facilite a preocupação do dono dessa construtora, por exemplo, não é só crescer, é sobreviver, é o imposto, é a mudança tributária, é o imposto que entra primeiro, depois tem É. que voltar. Não é fácil esse ecossistema, então isso realmente trava o nosso Não, empreendedor. eu vou fazer uma analogia para o teu mercado de comunicação, de agência. Quantas agências, eu não vou nem falar de décadas, eu vou falar nos últimos 3 anos, que você conhece, quantas agências não surgiram no mercado e já sumiram? Quantas agências já ficaram de cabelo em pé com a chegada da IA? E a sua não ficou. Pelo contrário, se adaptou. E pelo contrário, aumentou a produtividade, aumentou a performance, porque você soube se adaptar. Mas eu também estou bebendo na fonte dos Estados Unidos. Exatamente. É outra cultura. Mas você concorda que tem agências que um dia foram sua concorrência que hoje nem lhe incomodam mais? Sim. Por quê? Não souberam se adaptar. E aí não embarcaram em tecnologia. Você me apresentou como uma startup. Estou trazendo uma startup que vai revolucionar o mercado, que vai conectar dois mercados que já são muito conectados, mas ainda são muito rivais na forma de comercialização do produto e da abordagem. Então, a ideia dessa ferramenta é uma ferramenta disruptiva e vai gerar uma provocação absurda, porque vai fazer uma conexão que eu digo que ela vai diminuir um atrito de que leva de 3 a 4 dias para minutos. Eu falando aqui sem dizer o que é, a pessoa está dizendo que esse bicho está viajando, ele está sendo louco, até eu provar que não. Aí quando eu provo que não, aí todo mundo vai vir. Sim. Entendeu? Então, se lá há 5 anos atrás eu estivesse conversando aqui sobre industrialização da construção civil e disser para ti que eu consigo construir 1.000 casas em 6 meses, iriam me chamar de louco, não iriam? Mas hoje tem construtora que faz 1.000 casas em 5, 6 meses. E licencia para os outros usarem a tecnologia. Tu tá entendendo? Então, assim, para evoluir, tem gente que precisa realmente fazer o pulo, sabe? Esquecer o mercado, esquecer as comparações e fazer acontecer. É isso que muitas vezes na construção civil quebra, tem esse dar com a parede. Né? Mas aí vamos para o outro lado também. Vamos pegar agora o mercado das locadoras, que é outra parte dessa nossa conversa, tá? Perfeito. Que se a gente tem um mercado americano, que boa parte da construção civil ela roda em torno de locação, e o Brasil teoricamente tem essa oportunidade de locar mais, versus ao cenário que você falou também, de que hoje tem equipamentos que faltam no mercado para locação. Por que o mercado de locador, por que o mercado de locadoras também é lento? Olha, na minha apresentação eu não falei de onde eu sou. Certo. Tá? Eu sou do Cariri, eu sou lá do Crato. Acho que eu falei, mas enfim. E muitas vezes eu digo assim, eu saí Crato é no Ceará, tá? Crato, sul do Ceará. É. Ali, vizinho com o Padre Cícero, ali, vizinho com o Juazeiro do Norte. Eu falo que eu saí do interior, o interior não saiu de mim. Por isso esse meu sotaque é um pouco mais carregado. E aí eu vou trazer um linguajar popular que a gente usa no interior. Nem na grande maioria das vezes, não é aconselhado tu revidar na mesma moeda. Me explica melhor. Vou dizer por quê. Tu tá andando na rua, Jonathan, e um cachorro, um vira-lata, vem e te morde. Tu vai morder ele também? É loucura, não concorda comigo? Porque tu tá se nivelando por baixo, tu não é cachorro. Sim. Por que eu fiz essa brincadeira, essa analogia? Hoje acontece muito que as locadoras, elas se rivalizam por baixo com seus concorrentes. Desculpa. Locação é um mercado que só cresce. Por ser um mercado que só cresce, entra muito aventureiro. Muitas pessoas que, esse mercado tá dando dinheiro, eu vou entrar, mas não faz um estudo de mercado. O cara entende de mercado, não entende do mercado de locação. Aí tem o dinheiro, quer investir. Aí ele investe e ele não entende como funciona o ecossistema. Aí ele começa a copiar o que está do lado. O cara tá alocando a escora ali de 3 metros por R$12,90, vou botar R$12 vou botar R$12 aqui que eu tiro o cliente dele e eu vou para cima com esse mercado. Sendo que às vezes esses 90 centavos é exatamente o ganho. Porque em ferragem a gente ganha no volume, a gente não ganha na quantidade. É diferente de uma locação de um equipamento de alto valor agregado. Tá? Então, por que faz esse mercado de locação ser lento? É porque na grande maioria das vezes os locadores estão se rivalizando por baixo, fazendo guerra de preço, não guerra de qualidade. Os locadores eles ficam muito preocupados em dar desconto, não em melhorar a oferta.
Fica assim, o outro fez. Já aconteceu isso comigo. Comigo. Estava participando de uma concorrência, onde a construtora X, uma construtora grande, estava querendo alugar escoras. E a minha escora era 11,90. Aí veio um concorrente e botou 11,50. Mas eu sabia que o concorrente não tinha quantidade. Aí eu fui lá e segurei a 11,90. Tá. E o concorrente a 11,50. Porém, entrou um outro no player e fez a R$ 11, sendo que esse eu sabia que tinha a quantidade. Eu disse, não, para segurar eu vou fazer o seguinte, eu faço a 11, mas eu consigo trabalhar contigo nos outros equipamentos que ele ia precisar no decorrer da obra, como gerador, compressor, plataformas, eu consigo fazer um nível de negociação e de desconto para ti de 10% em cada equipamento. Como o meu concorrente não tinha, ele não conseguiria me bater. Tu ganhou na oferta, não? Eu aumentei a quantidade de produtos locados e eu melhorei na oferta. Beleza, esse eu ganhei. Show de bola, melhorei a oferta. Fiz o meu papel, melhorei a oferta. Não saí mais dando desconto. Já teve um outro específico, que essa construtora foi muito clara. Eu quero só ferro, porque o outro material que você está falando eu já tenho. Que é uma construtora que ela prefere o CAPEX, ela tem um próprio material. Ok, perfeito. Aí depois a gente entra nessa seara. Ela só queria ferragem. Ela queria, para ser mais específico, 8.700 escoras. Mas não era tudo de uma vez, né? Porque o prédio não sobe de uma vez só. Então ela vai subindo, ela vai precisando e ela vai subindo junto com a obra, vai consumindo junto com a obra. 11,90. Entrou um concorrente, fez a 11. Eu disse, não, para não perder, eu botei a 10,95. Estava na briga boa e o concorrente eu conhecia. Entrou um terceiro e fez o absurdo do absurdo. Colocou a 7,80. Então, assim, se ele colocasse a 9,80, a R$ 10, ele derrubava a mim e derrubava o meu outro concorrente, que todos os dois eram grandes. Ele fez a 7,80 sem necessidade. Então, não tem outra palavra, mas vou usar uma palavra grosseira, ele acaba prostituindo o mercado que ele mesmo depende. Aí lá na frente, ele vai querer locar mais caro e não vai conseguir. Aí esse equipamento já está pago. Tá, ok. Entendi que esse teu equipamento já está pago, essa tua ferragem já está paga. Mas tu não tem que reinvestir. Tu não tem que dar uma manutenção preventiva. Esse equipamento, quando for devolvido, tu no mínimo tem que fazer uma lavagem, uma raspagem e uma pintura. Isso é custo. Esse 7,80 que ele cobrou, ele tem que pagar tributo, imposto, comissão. Tem um monte de ações aí embarcadas. Um monte de custo embarcado. Entendeu? Então, assim, para mim, o mercado da locação não cresce porque os locadores, na grande maioria das vezes, se nivelam por baixo. Um morde e o outro vai lá e morder igual. Enquanto um dá desconto, cara, trabalha a tua oferta, melhora teu serviço, melhora teu mix. Ou, se tu não quer ampliar teu mix, se especializa num nicho de produto que tu vira referência. Sabe? É essa a sugestão que eu dou. Não ficar brigando. O Jonathan fez a escora 11, eu vou fazer a 10,50, aí o outro vai e faz a 9,80. E nisso chega uma hora que a escora está R$ 9, e se eu botar para locar tudo e for recomprar, eu não tenho dinheiro em caixa. E Guilherme, pegando esse gancho aí, qual que seria a tua lista aí de 3 pontos que quando a construtora precisa de equipamento, quais são os maiores problemas que ela enfrenta hoje? Falta de planejamento. Uma ferramenta que conecte com os melhores fornecedores e a tomada de decisão assertiva. Agora, essa tomada de decisão assertiva, ela vem com o quê? Com informação. E essa informação ela é tomada através de quê? De um canhão de informações que vem do mercado. O pessoal acha que insumo é só eu ligar e pedir. Não é, velho. Eu não estou... Na grande maioria das vezes, o mercado que fornece para a construção civil é um mercado consultivo, é uma venda construtiva. Eu tenho que explicar como ele vai utilizar aquele equipamento. Tá? Tirando um pouco de locação indo para a venda, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de piso. Eu tenho 3 tipos de argamassa, AC1, AC2 e AC3. Por que eu tenho esses 3 tipos de argamassa? É porque cada um é para um piso específico. Se eu assentar um porcelanato, que foi caríssimo, com AC1, esse porcelanato estoura todinho. E aí o prejuízo fica para quem? Coloquei o porcelanato, entreguei o apartamento. Esse porcelanato não aguenta um ano. Ele vai estourar. Porque alguém colocou que era melhor colocar AC1 porque ela era mais barata.
Ela não era mais barata, é porque você comprou por finalidade incorreta. Tá entendendo? Nem sempre o mais barato é o mais vantajoso. A gente criou isso na cabeça, que o mais barato. Peraí, nem sempre o mais barato é vantajoso. Tem uma economia burra aí. Você tem que ver qual é o melhor para aquela especificação do serviço que você vai executar. Tá? Então, por exemplo, na questão de locação de equipamento, eu tenho plataforma elevatória e eu tenho a torre de andaime. Se eu for olhar só por preço, eu alugo a torre de andaime. Beleza? Ferro é bem mais barato do que eu alugar uma plataforma elevatória. Tem plataforma elevatória aí, que vamos lá, que eu alugo ela por 11 mil reais, 10 mil reais no mês. Beleza? Aí eu vou fazer um comparativo com andaime, com ferragem. O ferragem é bem mais barato. Beleza, eu estou olhando só para o preço. Agora vamos olhar para a performance, para a entrega, para a agilidade. Para você montar uma torre de andaime, para você locomover ela durante a obra, montar, desmontar, ir para o local ideal, a altura correta, a plataforma você faz isso brincando. Você está brincando de elevação. Entendeu? Então, assim, o que é que tu precisa para a tua obra? É performance? É entrega? É agilidade? Outra coisa, hoje é muito comum, grandes construtoras, o seu lucro está atrelado à entrega. Se ela entregar mais rápido, ela ganha bônus. Se ela demorar a entregar, além dela perder o bônus, ela ainda fica com o prejuízo de ter que arcar para não entrega da obra para o cliente, independente se é uma obra industrial, comercial, residencial ou comercial. Uhum. Eu não vou falar nomes, mas eu tenho uma obra no Eusébio hoje, comercial, grande, paralisada. E aí? E aquelas pessoas que adquiriram seus pontos comerciais, que já era para estar faturando, e que não estão faturando. E alguns deles pegaram empréstimos para comprar o material para implantar. E aí essa obra está atrasada. Pode estar atrasada por várias situações. Falta de mão de obra é um, clima é outro e produto. E tem o custo invisível, né? Porque tem o custo da reputação que... O institucional é absurdo. Isso aí não tem como você mensurar a perca. Não tem. Fica intangível você mensurar o tamanho do prejuízo, do rombo institucional que você passa para o mercado com a obra paralisada. E às vezes tem obra que está embargada e a gente não sabe, mas a gente vê, eita, essa obra da empresa tal está parada. Aí começa a falar mal da construtora e às vezes a construtora não tem culpa, ela está embargada. Aquilo que você não tem controle, infelizmente já está dizendo, você não tem controle, mas aquilo que você tem controle, que você pode evitar com um bom planejamento, com boas ferramentas, com tecnologia embarcada, com um bom sistema que faz esse gerenciamento, essa boa conexão entre construtoras e fornecedores, por que você não utiliza? É porque eu vou economizar aqui. Às vezes é valor tão pequeno, o tamanho do prejuízo que gera, entendeu? Então, assim, tem economia que não vale a pena. Não se nivela por baixo, se nivela por cima. Não faz guerra de desconto, faz guerra de oferta. Que o teu cliente ganha, tu ganha. E tu faz o upsell, tu faz o cross-sell. Não fica brigando, não se nivelando por baixo. Trazendo a analogia que eu fiz no início, né? Se o cachorro te morde, não vai morder igual, não. Porque senão o povo vai dizer que aquele cara é doido, é morder um cachorro. É exatamente isso que acontece no mercado. Tem muito locador se nivelando por baixo. E se a gente for fazer um paralelo com outros mercados, por exemplo, o mercado de alimentação, né, de supermercados, a gente vê os supermercados se movimentando, fazendo um centro de distribuições cada vez mais robustos, mais tecnológicos. Por quê? Tem um gigante mundial que se chama Amazon, que a cada dia vai avançando no Brasil, que promete entregar no mesmo dia, em algumas horas, até coisas de R$ 2. Então a pressão do gigante faz o mercado se movimentar. Mas o que eu vejo no mercado da construção civil é que é um mercado com valores muito maiores, ou seja, teoricamente era para ter uma eficiência tão alta quanto o de supermercado, certo? Porque tem mais margem, só que eu vejo, por exemplo, a construtora cotando ainda, olhando no Google qual a empresa locar, vai para o WhatsApp, espera a empresa responder no WhatsApp para conseguir aquele orçamento. Não, fica assim. Não compara orçamento. Não esquece de mandar minha proposta, não. Pois é. Ei, essa proposta aqui. Ei, fulano de tal me fez. Tu me passou R$ 1.000, eu consegui a 980. Tu consegue melhorar? Ei, agora isso envia o WhatsApp. 15 dias depois o cara consegue fazer uma compra. Exatamente. Então, assim, se você olhar para o mercado, construtoras que conseguiram sair na frente na questão de tecnologia, de performance de automação, elas avançam. As construtoras a mesma coisa.
Mas, ao mesmo tempo, eu tenho grandes locadoras e grandes construtoras que se fortaleceram no mercado em outros momentos, mas que hoje estão sofrendo, porque não estão sabendo se adaptar, não estão sabendo evoluir. Então eu tenho muita construtora que está devendo entrega, com obra atrasada, tem muita construtora que atrasou porque o material não chegou a tempo, tem muita construtora que atrasou porque pediu um tipo de equipamento e recebeu outro tipo de equipamento. Como assim, Guilherme? Na grande maioria das vezes, o comprador ele não está na obra. Quem está na obra é o mestre de obra, é o encarregado, é o próprio engenheiro. E quem está cotando, quem está cobrando, é os suprimentos que fica no escritório, fica na base. Às vezes está em outro estado. Está em outro estado. Acontece muito. Tem construtoras que o centro de compras é em Minas, é em São Paulo, está entupido de obra aqui no Nordeste. Um fato que aconteceu não foi comigo, foi com um parceiro, que pareceu absurdo. Mas a gente fala, parece absurdo, mas esse custo alguém assumiu. No caso, não foi a locadora. Esse custo quem assumiu foi a construtora. Quer dizer, é dinheiro saindo pelo ralo. O comprador, a obra, precisava de um equipamento. O comprador entrou em contato com a empresa de locação e pediu, estou precisando de um compressor de 160. Eu estou precisando de um compressor de 150. 150 PCM. Então, é um equipamento específico. Aí ele disse, olha, eu não tenho esse compressor. Eu não tenho de 150, eu tenho de 160. Era algo assim. Pode mandar? Eu disse, posso. Fiz o contrato, era para entregar com mais de 200 km de distância, cobrei o frete para ir deixar o compressor. Beleza. Não deu assim. O equipamento saiu de manhã. Quando chegou lá por volta de 2 horas da tarde, o engenheiro da obra me liga. O que, é que vocês estão fazendo com esse material aqui? Eu disse, não, vocês pediram. Se eu não pedi isso, pediram. Tá aqui a solicitação que chegou da base. Não, eu pedi foi um gerador de 150. Tudo bem, não perdi a locação. Mandei o caminhão voltar. Eu não, meu parceiro, né? Meu parceiro mandou o caminhão voltar, ele carregou com o gerador, foi entregar. Mas esse custo com deslocamento, quem foi que arcou? Não foi a locadora. Foi a construtora. Por falta de comunicação. Entendeu? E olha, era uma construtora gigante. O projeto era gigante. Mas por quê? A comunicação ainda via WhatsApp, via ligação, fica esperando um e-mail, uma cotação, porque não tem algo integrado, unificado, que tenha inteligência embarcada, que tenha uma inteligência artificial embarcada para fazer perguntas corretas. Trazendo, por exemplo, do mercado de guindaste. Eu tenho um guindaste de 70 toneladas, Jonathan. E você precisa fazer um içamento, vamos imaginar, na tua construção, na tua obra, lá no P100. Aí tu fala, não, pode mandar esse guindaste de 70, o material que vai levantar aqui pesa 5 toneladas só. Não. Eu tenho que olhar o terreno, eu tenho que olhar o espaço onde eu vou içar. Eu tenho que olhar a distância onde eu vou buscar e onde eu vou deixar. Às vezes, a peça em si pode ser 5 toneladas, mas às vezes eu tenho que usar um guindaste de 100 toneladas, 110 toneladas de capacidade. Tu tá entendendo? Então, assim, por falta de inteligência artificial embarcada nessas cotações. Entendeu? Porque muita construtora sofre ainda de receber equipamento atrasado, equipamento errado, ou não receber o equipamento, atrasar a obra, atrasar serviço. Entende por que muita locadora apanha ainda? Porque quer vender e empurrar o que tem de ocioso, mas não quer entender o cliente, não quer entender a fase da obra. A obra tem uma fase, começo, meio e fim. Eu gosto de dividir a obra em 8 estágios. Quando eu pego esses 8 estágios e estratifico, e eu vou para uma locadora, tem locadora que tem equipamento para os 8 estágios que a obra tem. Quando a locadora entende os estágios da obra, ela primeiro, o que é que ela faz? Ela bateu na obra e a equipe comercial dela, vamos lá, uma equipe comercial boa, ela precisa primeiro saber vender, segundo, saber liderar e formar líderes. Quando ela faz esses 3, ela alavanca. Quando eu falo isso, por quê? Quando um consultor de venda vai fazer um papo e vai bater numa obra, quando ele entende os 8 estágios da obra, ele vai entender qual o momento que a obra está para oferecer o equipamento correto e chegar para o comprador e dizer, olha, daqui a pouco tu vai começar em tal fase, tu vai já precisar desse equipamento eu tenho, vamos fechar logo esse contrato que eu seguro esse equipamento para tu. Lembra que não tem equipamento para todo mundo? Não tem equipamento para todo mundo. Se todo mundo hoje de Fortaleza que precisa de plataforma elevatória, levantar a mão e quiser a plataforma elevatória, por exemplo, de 16 metros no mercado hoje em Fortaleza, alguém vai ficar sem. Quem é que vai ficar sem? Aquele que não se planeja. Então, já que o meu cliente não se planeja, deixa eu me planejar por ele.
Já que a construtora não está se planejando, está deixando para pedir de última hora, o locador pode fazer isso por ele. Como? Entendendo as fases da obra. Opa, Jonathan, essa tua obra aqui, já, bicho, tu vai precisar de uma plataforma elevatória. E pelo teu piso irregular, não é uma tesourinha elétrica. Tem que ser uma plataforma articulada, traçada, porque teu piso é irregular. Eu tenho uma dentro de casa que está em manutenção, olha só. Eu tenho uma plataforma articulada de 16 metros, traçada, que está em manutenção, eu vou estar liberando ela nos próximos 10 dias. Pelo andar da tua obra aqui, tu vai precisar lá para o final de junho. Vamos assinar logo o contrato, que eu já deixo essa plataforma garantida para ti? Porque tu não está tendo planejamento, mas eu estou me planejando por ti. Tá entendendo? É isso. Se você, locador, souber se adaptar e souber fazer esse planejamento por teu cliente, cara, tu já consegue dar um salto na tua na tua venda para o teu cliente. A gente já sabe que a grande maioria dos teus clientes não tem planejamento de compra. Compra na dor. Pede na dor. Quando eu falo compra na locação. Por que eu não faço isso por ele? Sim. Tu vira referência de planejamento para ele. Faz isso. Entendeu? Isso é o modus operandi. É um mercado que de um lado, ele roda sem planejamento, olhando só para o retrovisor e não para o para-brisa, enquanto de outro lado é um mercado, os locadores são reativos. Eles não são proativos em suprir o próximo passo do construtor. Você tem braço lá nos Estados Unidos, não tem? Sim. Por que lá é na frente em tudo? Porque eles colocam muita automação, muita tecnologia na frente. Concorda comigo? Muito planejamento na frente. Concorda? Sim, mais maduro o mercado. Exatamente. É isso que a gente precisa fazer aqui. Trazer tecnologia, trazer inteligência, trazer com que a inteligência artificial trabalhe a nosso favor, aumentando performance, aumentando entrega. Vamos lá. Guilherme, você é contra inteligência artificial? Depende. Se você, Jonathan, vier me dizer que você está botando tecnologia, botando a inteligência artificial na tua empresa para diminuir custo, eu sou contra. Eu sou a favor de você colocar a inteligência artificial para aumentar a performance, aumentar a produtividade. Tu chega para mim e fala, Guilherme, cara, eu tinha 10 pessoas na minha equipe e produzia 100 xícaras dessa. Eu agora consigo produzir as mesmas 100 com 5. Eu vou bater palma para tu e dizer, parabéns, quanto tu tá sendo bobo. Né? Por que tu não faz? Tu mantém os 10 e no lugar de produzir 100, passa a produzir 200. Aumenta a tua produtividade. Então usa a tecnologia para aumentar a produtividade, aumentar a performance, não atrás de diminuir. Eu acho que tecnologia chega para multiplicar, não é para somar, é para multiplicar. A ideia do nosso trabalho é multiplicar a conexão entre locadoras e construtoras. Lembra? 70 bi. Esse 70 bi é 35%. Imagine se a gente movimentasse 85% igual aos Estados Unidos. Não seria 70 bi. Quanto é que não seria? Faz essa matemática. Essa regra de 3. Essa regra de 3, para tu ver o absurdo que a gente tá. Quanto a gente não está perdendo? Por que é que muita construtora compra e não aluga? Primeiro, por falta de produto e por falta de planejamento. E falta de cultura. Quem tem que trabalhar isso? É a locadora. Mas a locadora não está trabalhando. Aí se vem um terceiro. Eu apareço aqui mostrando, trazendo uma tecnologia disruptiva, trazendo uma tecnologia que faça uma conexão entre os dois, que eu diminua esse gap aí de 15 dias para fechamento de uma proposta, 15 dias para ver qual é o melhor orçamento, 15 dias para ver se tem fornecedor naquela região ou não. Eu diminuo para minutos. Consigo entregar performance, agilidade. Tem muita construtora que o escritório, por exemplo, é em Minas, tem uma construtora grande no mercado aqui, que eu não vou falar o nome, que o escritório é em Minas, mas que está fazendo uma pancada de obra aqui no Nordeste. E a pessoa dos suprimentos que eu conheço me ligou um dia e disse, Guilherme, pelo amor de Deus, o que eu mais sofro é para achar equipamento nessa região, que era uma região mais remota, né, no interior do estado. Imagina se eu consigo ter uma ferramenta que eu faça uma conexão e consiga achar rápido para ela. Ela não está falando de preço, ela está falando de alguém que atenda ela. Em nenhum momento ela falou de preço. Porque a gente fica só preço. Não. Ela não está preocupada com preço. Ela está preocupada com alguém que atenda ela. Tu já tá dando uma degustação do que eu vou falar já do teu projeto, mas calma aí, deixa um pouquinho guardado aí, porque... É o vendedor ansioso, né? Não, mas esse projeto aí é porque eu quero extrair mais dele. Tem algumas perguntas mais profundas sobre ele. Perfeito. Só que a
a bola precisa andar um pouquinho mais no campo. E aí, eu queria te fazer uma provocação antes da bola ir pro gol, que é o seguinte, cara, lista para mim, da mesma forma como tu fez com as construtoras, quais seriam os 3 desafios das locadoras no mercado hoje? Um dos grandes desafios das locadoras hoje, elas ficam muito preocupadas em trabalhar a inovação dos produtos. Mas você concorda que toda locadora que trabalha a inovação, ela trabalha a inovação de alguém? É a inovação da indústria. Indústria X. Eu posso falar o nome porque eu tenho um carinho enorme por essa empresa, Menegote. Tá? A Menegote lança uma betoneira disruptiva, provocativa, com uma alta performance, com uma qualidade diferenciada. E eu, locador, vou trabalhar essa betoneira. Essa inovação é de quem? É da locadora ou é da indústria? É da indústria. Vou trazer uma outra marca aqui também, que eu sou fã também, que eu trabalhei muito tempo locando o equipamento deles, que é a M-Tower. Eu não tenho propriedade para dizer se ela é uma das primeiras do Brasil, mas é a que eu sou fã. Torre de iluminação movida a energia solar. O produto é fantástico, é robusto, fazendo propaganda aí, que era o meu cachê, mas tirando a brincadeira de lado, é um produto disruptivo, que vem com energia renovável, que não precisa não é a combustão, fácil manutenção. Eu, como locador, coloquei no mercado. A inovação é de quem? É do locador ou é da indústria? Os locadores precisam entender que eles precisam inovar neles, de dentro para fora. Fazer uma provocação de dentro para fora. Muito locador procura consultorias, show de bola, mas consultorias generalistas. Não procura uma consultoria especialistas. Muita locadora procura uma agência de publicidade, show de bola, uma agência generalistas com campanhas generalistas, mas não procura aquela que entende, que é do escopo. Então, assim, uma das primeiras regras que eu digo é: olha para dentro. Olha para dentro. Trabalhe internamente. Às vezes, um grande salto de faturamento que a locadora pode ter é quando ela olha para a tua operação. Quando ela olha, por exemplo, para a tua taxa de manutenção. Eu digo que a locação, colocando em 100%, eu tenho um percentual de locação, de taxa de disponível, taxa de locado e taxa de manutenção. Se tua locadora tem uma taxa de manutenção acima de 10%, tu já tem que estar arrancando os cabelos. Eu tenho locadora no mercado que a taxa de manutenção passa dos 20%, passa dos 30%. Se aí eu pego uma locadora que ela tem em potencial de locação R$ 1 milhão, em potencial de locação, não estou falando em valor de patrimônio, em potencial de locação, ela tem 1 milhão. E ela tem 30% desse potencial em manutenção, ela tem R$ 300 mil dentro de casa, parado em manutenção. Se eu transformar isso em valor de patrimônio de equipamento, 10-1, é como se ela tivesse R$ 3 milhões parado em manutenção. Então, para que nesse momento essa locadora vai buscar inovação na indústria? Ela tem que buscar inovação na automação da manutenção dela, na operação da manutenção dela, na agilidade da equipe, evoluir no serviço de manutenção preventiva dela. Tu tá entendendo? Sim. É de dentro para fora. Às vezes as locadoras vão em grandes feiras, massa pra caramba. Tem essas feiras que acontecem, eu trago um aqui que eu sou fã, tem 3 anos consecutivos que eu vou, que é a Analog, que traz inovação em cima de inovação, mas não só em produto, mas em serviço, né, agregado como contabilidade, jurídico e tudo mais. Então, assim, você, locador, não olha só para a inovação do equipamento por si, olha para dentro. Na parte da gestão, já é um grande salto. Tá? Segundo, analisa a tua concorrência. Olha o que ele está fazendo, mas não se nivela por baixo. Se tu for fazer igual, faz melhor. Se tu não tem condição de fazer melhor, não entra nesse jogo e se especialize naquilo que tu é melhor. No teu lugar de potência. Tem locadoras que só alugam ferro. Pois seja o líder de ferro. Não queira brigar com aquele que é grande em gerador. Sabe? Aquele cara é grande em gerador e ele quer ser grande em ferragem. Tu tem condição de brigar com aquele que é grande em ferragem? Se tem, tudo bem, vai para cima. Se não tem, tu vai ficar comendo ou bebendo da sobra daquele que é grande.
Isso é um segundo ponto, tá? E o terceiro ponto é colocar tecnologia no comercial. É colocar uma tecnologia que vai identificar de forma correta o que o mercado está precisando. Tem muito locador que olha para o pátio, aí vê o pátio cheio, vou fazer uma campanha. Vou falar aqui, betoneira. O cara olha para o pátio e diz, eita, meu Deus, eu estou com uma taxa de ociosidade de betoneira absurdo aqui. Promoção. Aí vou no Instagram e 75% de desconto nessa betoneira. Por que a betoneira dele tem muito no mercado? E ele está lotado de betoneira disponível? Alguma coisa é. Aí ele fica forçando desconto. E às vezes é só apenas um estudo que ele tem que fazer no mercado. Onde é que essa betoneira está sendo mais consumida? Será que essa betoneira dele já está defasada? Será que a qualidade do serviço da betoneira dele não está boa? E ele está olhando só para preço, não está olhando para o serviço interno. Entendeu? E aí quando você coloca tecnologia, um bom CRM no comercial, uma boa estratégia de abordagem, de direcionamento, saber onde é que está o cliente que consome aquele tipo de equipamento, não ficar forçando por forçar, fazer a venda por venda, entendeu? Buscando faturamento a todo custo. Quando ele coloca uma tecnologia, uma identificação de tecnologia, ele compra da melhor maneira possível. Vamos lá, locadora que gosta de fazer economia. Essa peça aqui, em São Paulo, ela é R$100. R$500. Essa peça aqui em São Paulo, do teu equipamento para liberar, é R$500. Essa peça eu consigo comprar local por R$100. Beleza? Localmente é mais barato. Sendo que localmente o cara só vai me entregar daqui a 30 dias. E aqui tem em São Paulo, é pronto entrega, mas ainda tem um frete para vir. E esse frete só vem aéreo, é mais R$200, R$700. 7 vezes mais caro, concorda? Mas é pronto entrega. O teu equipamento que está parado, a locação dele é uma plataforma elevatória. E a locação dessa plataforma é R$12.000. E tu tem um cliente dessa plataforma, é um contrato de 6 meses por R$12.000 por mês. Aí tu perde essa locação porque tu economizou R$600 de diferença. Valeu a pena essa economia? Valeu a pena? Porque ele levou a risca, compra o que é mais barato. Ele não colocou inteligência, ele só seguiu uma regra. Uma regra burra, uma regra falha. Mas quando ele coloca inteligência para trabalhar a favor dele, ele entende que essa economia não valeu a pena. Ele economizou 600, mas perdeu essa alocação aí de 12.000 por 6 meses. Sim. Tu tá entendendo? Sim. É isso que eu tô falando. Então, assim, para a locadora, para arrematar, falta inteligência de gestão, inteligência embarcada, colocar IA para aumentar a performance, não para diminuir. Tem uma frase que tu me ensinou numa conversa nossa anterior, que tu falou mais ou menos assim: hoje a gente tem um mercado de construtora querendo equipamentos e não sabendo quem tem. Isso. E nós temos um mercado de locadoras tendo equipamentos ociosos e não sabendo quem está precisando. E aí, pegando essa historinha que tu me contou, se você quiser aprofundar, me conta também desse lançamento que vem aí, desse projeto, dessa startup, que já está robusto, chama Cotaí, que você vai lançar nos próximos dias. Eu digo, é de arrepiar, porque assim, a Cotaí, ela não é nada mais, nada menos que o Guilherme em tecnologia. Lógico, guardando as devidas proporções. Porque essa brincadeira que eu fiz? Por eu trabalhar muito no mercado e a gente ser muito comunicativo, porque meu background é comercial. Então, o comercial, para ele dar não para um cliente, é como vir as 3 gatos brigando aqui na garganta, tá? Então, muita gente me procura para fazer as conexões. Essa semana mesmo, um parceiro meu mandou uma mensagem para mim: Guilherme, eu tô com esses equipamentos aqui parados. Bicho, não sabe quem tá precisando não, bicho. Tô agoniado aqui, faz tempo que tá parado. E eu tenho o inverso. Eu tenho muita construtora que me procura, aí me alugou, vou dar um exemplo, um guindaste. Me alugou um guindaste. Aí fala: bicho, obrigado aí pela ajuda, mas eu tô precisando, sabe do que é? Eu tô precisando de uma plataforma elevatória, uma torre de iluminação. Tu não sabe quem é que tem, não? Então, preste atenção. Eu tenho muitos locadores no mercado que tem plataforma, que tem torre de iluminação e não sabe o cliente. Eu tenho muito cliente que quer torre de iluminação, que quer plataforma e não sabe que a plataforma, que a locadora tem. Então, essa ferramenta que foi desenvolvida é exatamente uma ferramenta de conexão para 2 mercados que só crescem, 2 mercados que têm dores absurdas, que um é encontrar o equipamento e o outro é trabalhar quem quer o equipamento.
e trabalhar a sua ociosidade sem fazer guerra de preço, trabalhar na dor de cada um. Eu trabalhar naquilo que tu tem disponível e trabalhar para aquele que precisa. E achando onde ele menos espera. Independente. E outra coisa, eu equivalo as potências. Independente se tu é uma locadora pequena, média ou grande, eu coloco de igual para igual com as grandes construtoras ou com os pequenos construtores. Os pequenos construtores, eles às vezes, quem compra é o próprio engenheiro, quem vai buscar é o próprio engenheiro, quem vai operar é o próprio engenheiro, e a ferramenta ela consegue conectar ele com as principais e as maiores locadoras, porque às vezes ele não tem uma equipe um canal de suprimentos que vai fazer o trabalho de pesquisar, de ir atrás. Essa ferramenta faz esse trabalho por ele. Porque hoje é comum o ser humano terceirizar a responsabilidade. Então terceiriza a responsabilidade aqui com a gente. A gente vai achar o equipamento que tu precisa, independente da região que tu precisar. E eu vou conectar você, locador, com o cliente daquela máquina que tu tem lá parada, ociosa, e que tu não consegue achar aquele cliente ideal. O que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo um CRM especialista para locadores. Nós estamos fazendo um CRM especialista para construtores. O CRM de compra e o CRM de venda. Exatamente. Agora imagine pegar esses dois universos em um só. Imagina eu pegar uma construtora que faz hoje de forma e-mail, telefone e WhatsApp, que precisa fazer uma cotação, precisa no mínimo de 3 orçamentos, e aí tem que esperar um preenchimento de planilha, precisa esperar que a pessoa envie a proposta, que envie o orçamento, e isso leva 2, 3, leva até 5 dias. Imagina só diminuir isso de 3 para 5 dias para 3 minutos. Eu colocar os melhores fornecedores com os melhores preços, com inteligência artificial embarcada, mostrando tempo de máquina, performance e localização. E ele ainda pode escolher se ele vai receber o equipamento ou se ele vai buscar o equipamento de acordo com a necessidade dele. E aí eu vou para o universo do locador. Aí tem locador que contrata CRM, contrata isso, contrata aquilo, mas tudo de forma muito generalista. Vai fazer uma campanha no Instagram, vai lançar um produto novo no Instagram, mas ele coloca a campanha, paga um absurdo no Instagram, show de bola, mas ele não tem a certeza se vai para aquele cliente, aquele cliente que consome aquele equipamento. E o Cotaí não. O Cotaí vai exatamente direcionar aquele equipamento que ele tem, que ele está ocioso, que ele comprou, que ele investiu, exatamente para aquele consumidor que consome, pela inteligência artificial embarcada dentro da ferramenta. Ela é bem disruptiva, é bem provocativa. É uma ferramenta construída não por aleatórios, é construída por quem viveu esse mercado e quem vive esse mercado de locação e construção, entendeu? Deixa eu te fazer uma... É bom até tu beber água, que agora eu vou te colocar num desafio. Qual é, então, do lançamento da Cotaí, qual que é o pitch de 1 minuto para o dono da construtora? O que ele tem a ganhar com o Cotaí? Problema, solução. Em 1 minuto. Em 1 minuto, ele vai, primeiro, ganhar performance e agilidade nas cotações. Ele vai poder ter um direcionamento correto para o produto correto. Ele vai poder localizar os melhores fornecedores para aquela região da obra dele, independente de onde é a obra. E uma das melhores vantagens que ele vai ter, ele vai evitar a famosa politicagem que a gente chama no mercado, que é o toco. Ele vai conseguir realmente mensurar, do começo ao final, quanto ele vai gastar com a aquisição, com a procura daquele bem. Ele não vai ter susto. No final, eu fiz a cotação, era R$1.000 e aqui na conta está chegando a fatura por 1.100. De onde é esses R$100? É os 10% da operação envolvida. E o Cotaí vai em cima exatamente disso. Vai entregar gestão, performance, inteligência, previsibilidade e credibilidade. Tudo num pacote só. Ele vai diminuir a cotação, não sei nem se levou 1 minuto, vai diminuir a cotação que levava 3, 4 dias em 3 minutos. Imagina hoje tu poder agilizar tuas cotações em minutos. Tu poder deixar agendado tuas cotações e isso ser resolvido. Tu esqueceu de fazer uma cotação na sexta-feira e tu precisa receber desse equipamento na segunda. Tu entra no aplicativo e faz isso no final de semana, 10 horas da noite, no sábado. Tu pode estar no barzinho e fez a cotação, na segunda-feira tá pronto, só para tu apertar o botão e iniciar o recebimento. Eu vou entregar isso. É agilidade, credibilidade, performance e inteligência artificial embarcada. E para o locador, o que ele ganha, qual é o problema que ele tem hoje e o que ele ganha usando a Cotaí?
ele vai colocar a inteligência artificial especializada para trabalhar exatamente a venda dele. Ele não vai mais depender daquele vendedor herói, aquele vendedor que construiu toda uma carteira e fica dependendo do mercado procurar ou dele fazer o velho papo. Que eu acho interessante, isso não vai morrer não, tá? Mas com o Kotaí, ele evolui. Ele primeiro ele consegue fazer um leilão reverso, ele consegue mandar de forma com inteligência artificial embarcada aquele produto direcionado para aquele tipo de construtora que consome aquele tipo de produto. Ele consegue trabalhar a ociosidade dele, ele consegue fazer inteligência de mercado. Por exemplo, a locadora quer abrir uma locadora em Sobral, pegando aqui uma outra região do estado do Ceará. A Kotaí consegue entregar uma inteligência mostrando qual é o equipamento mais procurado, qual é o equipamento mais locado, qual é o equipamento que teve mais perca de locação, para ele até montar de forma mais coerente e coesa a locadora dele naquela região. Então, ele consegue diminuir o custo operacional com equipe comercial de forma absurda. Ele vai diminuir quase 80% o custo dele e ainda vai ganhar capilaridade e força de venda. Ele pode agora, com a estrutura dele, estar vendendo em todo o país. Ah, Guilherme, mas eu não tenho condição de atender em todo o país. Quem vai determinar o tamanho do teu atendimento é você, locador. Sim. Dependendo do equipamento, eu posso estar aqui em Fortaleza e mandar lá para o interior do Ceará. Eu posso estar aqui em Fortaleza e mandar lá para o interior do Piauí. Vai depender da sua capacidade operacional. E com a Kotaí, ele não precisa mandar um vendedor para lá. A Kotaí conecta exatamente o locador com quem precisa do equipamento lá no interior do Piauí. Lá em Uruçuí, por exemplo, que o agro está bombando. Tu tá entendendo? Então a Kotaí faz isso. Aproxima. O Kotaí vai virar um canhão de venda. Vai aumentar de forma absurda. Vai capilarizar o atendimento dele, mas sendo que agora não vai ser mais aquela pesca de tarrafa, vai ser a pesca de arpão, certeiro, você não vai perder tempo. Sim. Entendeu? É o tiro de snipe. O Kotaí vai fazer um tiro de snipe pro locador. Muito incrível. Entendeu? E Guilherme, como é que tá o lançamento? Conta um pouco mais aí sobre a experiência online, se já tem um site funcionando, já é funcional o app, como que tá esse cenário? O lançamento vai ser agora para o segundo semestre, tá? Então eu não posso estar falando muito ainda, apesar que eu sou ansioso pra caramba, então por mim eu já estaria falando, já estaria abrindo muita coisa aqui, mas nos bastidores tem algumas pessoas que não deixam eu estar falando. Então assim, a gente vai estar lançando agora no final de julho para início de agosto e vai vir com muita velocidade, com muita agressividade. Vai ser vai ser o meu retrato, né? A gente fala que o cachorro tem a cara do seu dono, né? Eu trazendo aquele linguajar do interior. Mas a Kotaí vai ser exatamente isso. Vai ter a minha velocidade, vai ter a minha pegada, aquela vontade de ir para cima, de conectar as melhores pessoas. Eu adoro essa palavra de conexão e o Kotaí vai fazer essa conexão. Então, assim, já vocês vão estar vendo as redes sociais do Kotaí saindo aí, já movimentando o mercado, trazendo alguns insights, trazendo algumas informações, tá? Mas o lançamento, eu não posso falar muita coisa, mas logo aí no final de julho, início de agosto, vocês vão estar vendo o mercado dar uma balançada aí. Muito legal. E Guilherme, para a gente fechar, qual que seria o recado que tu dá para o mercado como um todo, para os admiradores desse mercado como eu, né? O que se traz de mensagem final para a gente do que vem por aí do mercado da construção civil? Se adapta. Aprende a se adaptar. Traz a tecnologia para aumentar a performance, não para diminuir custo. Aumenta o teu custo, mas agregado, lógico, aumento de performance. Então, procura se adaptar às inovações, às tecnologias, porque elas estão vindo aí com força total. Eu sou fã do PAP. Vou bater aqui na mesa que o PAP é o nosso porta a porta. Isso não vai morrer. Mas eu também não posso esquecer que a tecnologia está vindo com muita força. E o que eu vou fazer com essa tecnologia? Eu vou diminuir ou vou aumentar? Eu vou subtrair ou vou somar? Vou dividir ou vou multiplicar? Então, eu nem quero diminuir, nem quero dividir, nem quero somar. Eu quero multiplicar, porque a tecnologia ela dá um impulsionamento absurdo. Então, eu não vou somar, eu quero multiplicar de fato. Então, você locador, você construtor, se adapte às tecnologias. Se você se adaptar, você vai ver a evolução que você vai ter na sua gestão e na sua entrega.
Incrível, incrível. E, Guilherme, eu queria até fazer um fechamento também olhando como uma pessoa de fora. Um entusiasta. É, porque acho muito legal quando você fala assim, use esse custo não para reduzir, mas use esse custo para fazer mais, para É, crescer, para prosperar. Eu realmente imagino, né, sonho com o nosso país em um cenário econômico que a taxa de juros vai estar tão baixa que não compensa deixar o dinheiro no banco, isso. que o cara vai ter que botar na empresa, no negócio, para aquele negócio, né, fazer, Movimentar movimentar, o ecossistema, né? movimentar o ecossistema. Porque hoje no Brasil, o que é que mais movimenta a economia? É a construção civil e o agro. E os dois mercados consomem muito equipamento de locação. Então o Cotaí ele vem exatamente nessa dor. Ele vai conectar os mercados que mais movimentam a economia no Brasil, ou que sustenta a economia do Brasil, que é o agro e a construção civil, com quem está querendo alugar equipamento, com o Perfeito, OPEX. incrível. Entendeu? Então, acredita, vai para cima. É só eu trazer para cá. Ah, sei lá, há 30 anos atrás, o pessoal olhava para agências de publicidade, aqueles pessoal que ia de agência bater na porta, oferecer o serviço, o pessoal então achava o nariz, achava que era custo, achava que era desnecessário. Hoje em dia, faz parte do orçamento de toda e qualquer empresa um percentual, no planejamento orçamentário, um percentual para ser investido com comunicação, com marketing. Porque se não fizer isso, ele fica cego para o mercado. Fica à mercê do que o mercado vai entregar. Ele fica o barco sem remo, né? Aonde E a maré eu vou um levar. pouquinho além, né? Não é só orçamento. A gente vê empresas, por exemplo, como a CIMED, colocando 12% do faturamento em publicidade. Aí, 12%. aí é coincidência por ela ser líder do mercado? A gente vê uma Red Bull, então 30%, Guilherme. Exatamente. E o Red Bull ele é campeão em fazer esse marketing de guerrilha aí, né? Tem time de futebol, escuderia de Fórmula 1 e por aí vai. Porque é um marketing de guerrilha, ele está em todo tempo, está em todo lugar. É um cenário que a gente hoje tem os clientes cada vez mais conectados, cada vez mais tecnológicos e todos os setores precisam se movimentar. Mas, Guilherme, muitíssimo Mas, obrigado por toda a tua contribuição. A minha cabeça explode porque dá vontade de participar do mercado, né, de fazer e parte. eu vou lhe fazer uma proposta. O bate-papo foi bacana pra caramba. Vamos fazer outros trazendo turma desse mercado, da construção, da locação. Que nada melhor do que a gente trazer a vivência real e as dores reais. Porque é onde a gente vai trabalhar. Já fica o convite para outras pessoas do mercado, né, da Não, a construção cabeça aqui já civil. está trabalhando aqui para ver quem é que eu vou trazer aqui para a gente bater Muito bom, né? esse A casa bate-papo. está aberta, total, de enorme prazer. Meu irmão, Perfeito. muito obrigado. Quando for lançar, você volta para falar mais sobre o Você vai estar ecossistema, dentro do lançamento, indo e voltando. Pode contar com com isso. certeza. Então, agradecer todo mundo que assistiu aí o episódio, agradecer o Ricardo que está aqui na gravação. Muito obrigado e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? Vamos propagar a Exatamente. mensagem. Meu irmão, obrigado. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.